gente, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade com as nossas aulas por aqui e retomando algumas coisas que nós já fizemos em sala de aula. Na nossa última aula nós fizemos a nossa AV1, trabalhamos algumas questões dos sentidos, das aparências, de grupos, né? Separamos determinados objetos em grupos para poder avaliar, verificamos também as questões do que a aparência ajuda e como às vezes ela pode até inclusive atrapalhar a questão do conhecimento, quando a gente acha que é uma coisa e acaba sendo outra, né? Também pedi para vocês, por meio do ClassUp, um trabalhinho para casa, que seria referente à nossa AV2. Esse trabalhinho pedia, né? 5 características da aparência que facilitavam no conhecimento das coisas, das pessoas, dos objetos, e 5 que atrapalhavam. Então eu já recebi alguns trabalhos. Quem ainda não enviou, gente, eu preciso corrigir esses trabalhos, então envia até hoje à noite, vai ficar aberto para vocês enviarem pelo ClassUp para eu poder corrigir e depois lançar a notinha de vocês, ok? Dando continuidade então ao nosso tema da aparência, né? E a questão ali dos sentidos, que eles podem vir a nos enganar em alguns aspectos, né? A ideia é que os sentidos, eles nos ajudam a conhecer o mundo à nossa volta. Mas a aparência dos objetos, algumas vezes, podem fazer com que a gente tenha uma ideia errada sobre algo, né? Às vezes essa ideia errada vai se desfazer quando a gente conhecer algo mais profundamente, ou às vezes essa ideia errada vai ficar ali porque por algum motivo a gente não vai conhecer algo profundamente. E tem uma história que ilustra muito bem essa questão. E ela está justamente na continuidade ali da nossa apostila, na página 12 da apostila, que conta então o mito da caverna de Platão. Esse mito é bem interessante porque ele mostra justamente essa questão das aparências. Platão criou essa história para ilustrar, né? O mito é cheio de ideias, de símbolos ali. É uma história fictícia, mas tem ali símbolos que podem ser usados para que a gente entenda determinadas questões. Então, no mito da caverna de Platão, vocês podem acompanhar comigo lá pela página 12, Platão, então, que foi discípulo de Sócrates, né? Sócrates foi lá o professor de Platão. Ele criou, então, uma história que é contada no livro A República, para ilustrar a questão de como as aparências muitas vezes podem nos enganar e nos distanciar do conhecimento. E como é importante que a gente busque se aprofundar nas questões para ter um real conhecimento sobre as coisas. Então, o que acontece? No mito da caverna de Platão, ele conta uma história de que existiu uma caverna. E nessa caverna existiam pessoas que já estavam lá há várias gerações. Elas nunca tinham saído daquela caverna. Elas estavam acorrentadas. E elas estavam acorrentadas, né, de costas para a entrada da caverna. E elas ficavam olhando sempre para a parede da caverna, como mostra aqui, ó, na imagem. Olha lá as pessoas sentadas de costas, elas estão olhando, né, lá para a parede da caverna, e ali mostra bem certinho as correntes. Olha lá as correntes aprisionando, então não tinha como se virar, não tinha como sair. Mas elas viam sombras, né? Durante a vida inteira delas, elas viram sombras e ouviram sons. Então olha a parte aí dos sentidos, né? Do que os sentidos recebem. Essas sombras eram projetadas na parede da caverna. Lá fora, na caverna, existia uma fogueira e algumas pessoas passavam em frente a essa fogueira, carregando objetos, né, indo até suas casas, levando comida, levando várias coisas. Só que esses objetos e todas essas coisas, elas eram projetadas pela luz que tinha na fogueira, então fazia sombra lá atrás da parede na caverna. Essas sombras, mais o som que as pessoas ouviam, iam criando uma ideia de realidade. Então essas pessoas achavam que as vozes e as coisas que elas ouviam vinham dessas sombras. E a vida inteira as pessoas que estavam acorrentadas dentro da caverna acreditaram que aquilo era a realidade. Que a realidade era composta de sombras, né? Para elas aquilo era o que existia, então que ao redor dela existiam aqueles objetos e que o som vinha daquelas sombras, até que um belo dia
uma das pessoas conseguiu se soltar, conseguiu tirar aquela corrente e conseguiu se soltar. Quando essa pessoa se soltou, ela foi para fora da caverna e a primeira coisa que aconteceu foi uma dor nos olhos. Sabe quando a gente está muito tempo num lugar escuro e aí a gente sai na luz e os nossos olhos doem porque, né, estranham aquela luz repentina? Foi isso que aconteceu. Então a primeira coisa que aconteceu foi essa dor nos olhos. Quando os olhos dessas pessoas doeram, doeu, ele pegou e pensou assim, nossa, que diferente que estão as coisas. Essa dor, muitas vezes, ela também pode ser interpretada como quando a gente vem durante muito tempo acreditando numa coisa e de repente a gente vai conhecer mais a fundo e ver que é um pouco diferente. Causa uma certa estranheza, uma certa dor inicial, né? Essa mudança de opinião que o conhecimento traz. Mas aquela pessoa continuou, foi lá fora, viu tudo que tinha lá fora, tudo com luz, né? Não era mais as sombras de dentro da caverna. A luz ali pode ser interpretada como conhecimento, quando a gente realmente conhece algo, né? Tudo clareia, tudo vem à luz, né? As coisas começam a ficar mais fáceis de entender. A gente até estranha um pouco a diferença de quando a gente vivia ali só cercado da aparência das sombras e quando a gente entende as coisas a partir da luz do conhecimento. Ok, super empolgado, né? Ele volta para dentro da caverna para contar para as pessoas. Gente, eu preciso contar para vocês tudo que eu vi lá fora. Como as coisas são de verdade. Isso daí que tem na parede de vocês são só sombras. Tem muita cor lá fora, tem muita luz, tem vários barulhos, tem uma natureza incrível. E as pessoas não acreditaram nele. Não quiseram, algumas nem quiseram sair dali porque estava confortável aquele ambiente, né? Aí elas falaram assim, não, calma lá, eu vivo aqui há tanto tempo, tudo que eu conheço aqui é a minha vida. De repente você vem e diz que tem um outro mundo lá fora que eu não conheço. Infelizmente, as pessoas não acreditaram ou algumas não quiseram sair da sua zona de conforto, que estavam ali vivendo naquela caverna há tanto tempo, não queriam conhecer o que realmente acontecia. E essa história é justamente para ilustrar a questão da aparência e do conhecimento. Tantas vezes a gente fica preso na aparência das coisas e quando alguém diz assim, ei, vamos conhecer mais a fundo, vamos entender, às vezes algumas pessoas não querem sair da zona de conforto, né? Não, eu passei a vida inteira acreditando nisso, me deixa aqui acreditando nisso. Então era justamente isso que Platão queria ilustrar com o mito da caverna. A questão de que o conhecimento, ele está além das aparências, é muito mais profundo que as aparências, né? E que a gente não pode se deixar enganar por aquilo que aparenta ser algo somente. Nós devemos nos aprofundar no conhecimento, ok? E para vocês que estão em casa, eu vou deixar uma atividade que explica ali na página 13 de vocês, aqui certinho na página 13, aqui em cima, ó, lá do material de apoio. E vai ser uma atividade bem divertida, que vai ajudar vocês, olha lá, página 1 do material de apoio, vocês vão recortar ali onde tem a tesourinha e vão montar a caverna de vocês. Olha lá, as pessoas, a fogueira, tudo certinho. Essa fogueira, ó, ela é em 3 partes, vocês vão dobrar ali e vão colar. Tem as partes designadas certinhas para colar aqui, ó. Nesse primeiro retângulo tem certinho o que é para colar, ó. Colhe o fundo da caverna, colhe as pessoas sentadas, colhe a fogueira. Então, aqui tem certinho o que é para você colar. Você vai recortar, fazer as dobras certinhas nos locais e colar aqui. E aí, quando você montar a sua caverna,
Você vai tirar uma foto dela e vai postar pra mim no ClassUp pra eu ver que você estava acompanhando, que fez a sua caverna para um melhor entendimento do mito, certo? E aí na próxima aula a gente se vê, ok? Na próxima segunda-feira eu vou estar aqui juntinho com vocês novamente, dando continuidade ao nosso assunto ali da aparência e realidade. Aí a gente vai entrar um pouquinho no tema da ficção, certo? Então tá bom. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.